como estamos todos? Vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens. Tá? Essa série de mensagens ela vai ser uma exposição do livro de Ageu. É um livro pequenininho, curto, mas extremamente importante. É um livro que tem uma mensagem tremenda, uma mensagem que falou muito ao meu coração enquanto eu estudava a respeito desse livro. E, junto com o Alex, a gente decidiu chamar essa série de mensagens de prioridades. Né? Teve uma pequena conversa entre mim e o Alex a respeito de se seria prioridade no singular ou seria prioridades no plural. Né? Porque a gente fica pensando nos detalhezinhos. Né? E eu fiquei falando, não, tem que ser no singular, porque a nossa prioridade é uma só, nossa prioridade é Deus. Deus é a nossa prioridade. E aí o Alex me convenceu dizendo o seguinte, sim, realmente, Deus ele é a nossa prioridade, nós temos uma só prioridade. Mas o livro de Ageu ele nos revela as prioridades de Deus para a gente. Deus tem algumas prioridades, Deus tem alguns caminhos e alguns planos preparados para nós. E é sobre isso que nós queremos falar. O livro de Ageu ele nos revela algumas das prioridades que Deus tem para a gente. E ele começa falando sobre priorizar a missão de Deus. Então, o subtítulo dessa mensagem é Priorizando a Missão de Deus. E o que o livro de Ageu tem para nos falar a respeito da missão de Deus? Pode passar para a gente? Então, queria começar com vocês abrindo a Bíblia no livro de Ageu. Okay? Então, a gente vai fazer uma exposição, ou seja, a gente vai passar versículo por versículo tá, do livro, explicando e tentando entender qual é a mensagem que Deus tem para a gente. No versículo 1 de Ageu, ele está trazendo para a gente, na verdade, uma contextualização histórica. Em que momento do tempo em que esse livro foi escrito, para quem esse livro foi escrito e em que circunstâncias. Então, nós temos aqui, em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Né? Gente, que contexto é esse? Em que momento da história do povo de Israel nós estamos vivendo? Primeiro, o povo de Israel ele tinha saído do exílio na Babilônia. Então, Deus tinha permitido que o povo de Israel fosse exilado na Babilônia, e o rei Ciro ele permite que o povo saia e volte para reconstruir o templo em Jerusalém, que havia sido destruído. Então, o povo volta e a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o altar, né, que é o ponto principal do templo. Então, o povo reconstrói o altar, mas, por conta dos povos que estão ao redor, né, os samaritanos e os outros povos ali vizinhos do povo de Israel, vizinhos daquela região ali de Jerusalém, eles sofrem uma pressão e não conseguem construir o templo. Então, o templo ele fica meio mal acabado. Né? Então, você tem as bases lançadas, você tem o altar construído, mas o templo em si não foi construído. Que esse templo que havia sido destruído é aquele templo de Salomão, né? Da época do rei Salomão, que Davi, que havia pedido a Deus, fala, Senhor, permita que eu faça uma casa para que o Senhor habite aqui no meio de nós. E aí Davi não consegue realizar esse templo, Salomão conclui esse templo, e esse templo ele era um templo glorioso, onde as pessoas do mundo inteiro iam para esse local para adorar o Deus de Israel. Então era um templo que ele tinha essas funções. Ele tinha a função de, primeiro, trazer a presença de Deus para o meio do povo, para que Deus viesse habitar entre o povo de Israel. E também para ser uma luz gloriosa, que espalhasse a glória de Deus e para que povos de toda a terra viessem até Jerusalém para adorar o rei de Israel. Okay? Então, aqui nesse versículo, ele está dizendo o seguinte para a gente. Nesse tempo, nesse período, depois do exílio da Babilônia, a gente tem o Senhor falando através de um profeta. Os profetas não estavam mais falando dentro do povo de Israel. Existia algo que a gente chama de silêncio profético. Isso aconteceu algumas vezes durante a história do povo de Israel, e esse era um período. Desde que eles haviam voltado do exílio na Babilônia, não existia mais um profeta que falasse, ou seja, Deus não falava entre o povo. Então, Deus levanta Ageu
e ele fala através dele. E ele fala para quem? Ele fala para o governador de Judá, Zorobabel. O governador de Judá quer dizer que ele liderava ali o que tinha sido aquela tribo de Judá. E o filho de Sealtiel, que ele mostra, é para dizer a origem dele, a linhagem dele. Ele vinha da mesma linhagem de Davi. Ou seja, se ele vinha da linhagem de Davi, ele era um responsável pela reconstrução do templo. Ele era um responsável por trazer a habitação de Deus para dentro do povo. Ele tinha essa função na sua hereditariedade. Então, a sua descendência fazia com que ele fosse capacitado para essa missão. E ele diz também ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, que era um membro da tribo de Levi. Ou seja, nós tínhamos um representante do reinado de Davi, aquele reinado prometido, o reino que nunca iria se acabar. A profecia dizia isso, que o reinado de Davi ele se estenderia eternamente. Então, você tem um representante desse reinado, que é o Zorobabel, e você tem o sumo sacerdote da tribo de Levi, ou seja, aquele que poderia realizar os sacrifícios dentro do templo. Então, a mensagem vai a esses dois de forma específica, porque eles têm essa função primordial. Era a obrigação deles, eles tinham essa responsabilidade de trazer a habitação de Deus para o meio do povo. Ok? Passa para a gente, Guimão. Então, aí ele aqui começa já a profecia. Então, está ali entre aspas, porque é exatamente aquilo que foi dito. E a profecia começa assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse termo, Senhor dos Exércitos, ele representa autoridade. Tá? Então, quando Deus se apresenta como o Senhor dos Exércitos, ele está se apresentando como um poder imutável, um poder que não vai passar, que os exércitos passarão e ele não passará, porque ele está acima dos exércitos. Os governos mudam, mas Deus permanece o mesmo. Então, essa maneira de Deus se apresentar, ela já é representativa de algo que Deus quer falar com o povo. Quando ele se apresenta com essa alcunha de Senhor dos Exércitos, ele está dizendo, aqui está falando aquele que tem a autoridade sobre todas as autoridades. Então, prestem atenção no que vai ser dito. Okay? E aí ele diz, este povo diz. Então, é a fala que era corrente no meio do povo de Israel. E o que o povo estava dizendo? Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então, a profecia ela começa com Deus falando. Olha o que o povo tem dito. O povo tem dito o seguinte, não é hora de reconstruir a minha casa. Eu permiti que o rei Ciro tirasse vocês do exílio, para que vocês viessem para Jerusalém, para que vocês reconstruíssem o altar e reconstruíssem o templo. Mas o que vocês têm me dito é o seguinte, não chegou a hora ainda de reconstruir a casa do Senhor. E, realmente, se a gente for fazer uma análise histórica, não estava muito fácil para aquele povo reconstruir o templo. Eles estavam vendo um tempo de crise financeira. A gente vai ver, inclusive, nesse próprio capítulo, eles falando sobre isso, Deus falando sobre isso, sobre a crise que eles estavam vendo. Eles não estavam tendo boas colheitas, eles não estavam plantando e colhendo aquilo que eles plantavam, eles estavam tendo diversos desastres naturais que aconteciam ali. E também você tinha uma pressão das pessoas que estavam ao redor, os povos que estavam ao redor, eles não queriam a reconstrução do templo. Eles não desejavam isso, então você tinha uma pressão política que vinha externamente e que não permitia que esse povo... Então, realmente, se nós nos colocássemos no lugar do povo de Israel, muito provavelmente nós estaríamos falando isso também. Olha, não está na hora ainda. Não existe nada aqui, não existem situações propícias para a gente reconstruir a casa do Senhor. Então, realmente, se nós olharmos para uma perspectiva humana, existem momentos em que não parece ser tão interessante fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Mas antes da gente continuar nisso, eu queria explicar um pouco para vocês a respeito desse termo que é utilizado. Casa do Senhor. Passa para a gente, irmão, por favor. Então, a casa do Senhor, dentro do Velho Testamento, ela tem alguns significados. Tá? Então, alguns que a gente já tem falado. É o seguinte, o lugar onde Deus habita, onde a presença de Deus está. Então, o templo, ele tinha essa função. A casa do Senhor, ele tinha uma função primordial de ser a presença de Deus entre o povo.
E por que isso era importante? Tá? Porque as profecias que existiam para o povo de Israel, elas só seriam concluídas, elas só aconteceriam se Deus estivesse habitando dentro do povo. Se a gente for lembrar, lá no Monte Sinai, quando Moisés foi subir para pegar a lei, o que Deus propõe para o povo é o seguinte: olha, eu quero que todo o povo suba. E aí, quando o povo ele começa a subir, a glória de Deus que aparece ali no monte assusta o povo. E o povo fala: não vamos subir. Não vamos subir. Moisés, vai você. Então, o povo, com medo da glória de Deus, com receio disso, eles escolhem Moisés para subir. E aí, ali, Moisés ele se torna um profeta, um sacerdote dentro do povo. Porque ele é esse que vai de encontro à glória de Deus, e ele que traz a palavra de Deus. Mais para frente, ele que vai ser o responsável pela construção do próprio templo. Mas esse não era o desejo de Deus. Deus desejava que todo o povo de Israel fosse um povo sacerdotal, fosse um povo que tivesse contato com a presença de Deus. Todo o povo. Ele chama todo o povo para subir, mas o povo não. O povo escolhe não subir. Então, as profecias que aconteceriam depois, elas teriam um cunho diferente se o povo tivesse lá atrás escolhido subir e ser um povo sacerdotal. Mas agora, como nós precisamos desses representantes, porque os humanos, o povo ali, ele decide: não, eu não consigo, eu preciso de alguém para me representar, eu preciso que alguém suba nesse monte, eu preciso de um profeta que fale, eu preciso de um rei. Então, o povo o tempo inteiro escolhendo representantes para se distanciar de Deus, enquanto Deus deseja habitar no meio dele. Então, o templo ele é necessário para que haja habitação, para que haja presença de Deus. E a casa do Senhor tem esse significado. Era necessário que no meio do povo existisse a casa, para que Deus habitasse entre eles, para que o plano que Deus tem para eles se cumprisse. Porque Deus tem um plano e esse plano não mudou. O plano de Deus ele é o mesmo desde Abraão. Quando ele chama Abraão, ele fala: olha, através da sua família serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Deus tem um plano só, e esse plano ele é o mesmo. Mas ocorreram intercursos nesse meio e que não permitem que esse plano se cumpra. E os profetas vêm justamente nesses momentos. Ageu é levantado no momento onde Deus fala: meu plano precisa ser cumprido. Levantarei alguém para repreender o povo, levantarei alguém para falar com o povo, para voltarmos para o nosso plano. Então, a casa de Deus ela é um ponto crucial para esse plano ser cumprido. E a casa de Deus ela também é o lugar da glória de Deus. É o lugar onde as pessoas, tanto do povo quanto de todos os outros povos estrangeiros, eles veem a glória do Deus de Israel. Então, como foi na época de Salomão, onde pessoas vinham de todos os lugares da terra para adorar o rei de Israel, era necessário que você restabelecesse a casa do Senhor, para que o plano lá em Abraão se cumprisse, para que através dessa família, que agora é esse povo, eles pudessem abençoar todas as outras. Então, a casa do Senhor ela é importante para que seja cumprido aquilo que Deus desejou, aquilo que Deus planeja. Ok? Agora, eu lembro que quando eu era criança e ouvia essas historinhas do povo de Israel, e eu ouvia essas coisas sobre templo e tal, para mim era muito confuso, eu ficava muito confuso. Ficava, cara, como que Jesus... e a nossa missão que a gente tem que pregar para o pessoal todo, como que isso se conecta com esse povo lá atrás que adorava um Deus? Para mim era a mesma coisa que os gregos adoravam os deuses deles lá, cada povo adorava um Deus e esse povo aqui adorava outro Deus. Como que isso se conecta, né? Qual a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento? Eu tinha uma confusão muito grande em relação a isso, justamente porque eu não entendi o conceito da aliança de Deus. Deus ele faz uma aliança com o ser humano. Ele chama Abraão, mas a aliança dele é com o ser humano.
Então, às vezes, a gente fica com a ideia de que Deus fez uma aliança com esse povo em específico para abençoar esse povo em específico. Mas a ideia de Deus é: eu farei uma aliança com esse povo para que, através desse povo, eu abençoe a todos. E a mesma coisa que acontece com Jesus. Através de um homem são abençoados todos os homens. Essa é a lógica de Deus. Através de um, todos serão abençoados. Então, o conceito de casa do Senhor, ele permanece no Novo Testamento. A gente ainda tem essa ideia de casa de Deus, do lugar onde Deus habita. Agora, isso é reformado, isso é reconstruído, ressignificado através de Jesus. E volta a ser o que era o plano de Deus desde lá do Sinai. E aqui em Hebreus, o autor, ele nos diz um pouco a respeito disso. Então, vamos ler-se. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, observem. Ele fala, olha, irmãos, vocês todos são participantes desse chamado. Vocês todos são participantes dessa aliança. E nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um como era Moisés, aquele que subiu o monte para falar com Deus, para se comunicar com Deus, para ser sacrifício por Deus, entre nós e Deus. Então, temos esse sumo sacerdote, esse apóstolo, essa testemunha, que é Jesus. E aí ele continua. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, ele está fazendo referência justamente ao templo. Moisés foi o primeiro a trazer o templo. Moisés foi o primeiro a trazer a habitação de Deus para o meio do povo. Então, assim como Moisés foi fiel, este Jesus também foi fiel à missão que havia lhe sido dada, à missão que havia lhe sido confiada. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então, aqui ele está falando para a gente que, no decorrer da história do povo, existiram muitos que foram responsáveis por essa casa, pela manutenção dessa casa. Mas Deus é o construtor principal, e a Ele é a glória. A Ele pertence a glória dessa casa. Muitos constroem, e eles são, sim, dignos de honra por terem tido essa missão, por terem sido confiados essa missão, mas a maior glória é de Deus, a maior glória é dele, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador, Ele lançou a base dessa casa. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, Moisés, sim, ele foi fiel à casa de Deus, e ele estava dando um testemunho do que haveria de ser no futuro, de como essa casa seria posteriormente, e como essa casa seria hoje. E essa casa, hoje, somos nós. Nós somos esse lugar onde a presença de Deus habita. Nós somos essa região onde Deus está presente. E nós somos os responsáveis pela glória de Deus. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Se acreditamos nisso, temos uma função como casa. Temos uma função como o lugar onde o Senhor habita. Então, o templo, a casa do Senhor, ela apontava para o que iria ser no futuro, aonde não seria um lugar, mas onde nós teríamos um povo, onde nós teríamos algumas pessoas que são esse lugar de habitação de Deus, que era o que Deus desejava quando Ele chama o povo para subir o monte. Então, o que Deus faz com Jesus Ele reforma, Ele muda os planos, Ele faz com que os planos se alinhem novamente. As pontas que foram ficando soltas, Ele vai cortando e vai fazendo com que o plano dele se alinhe. Então, o templo, do qual a gente está falando em Ageu, ele aponta para nós hoje.
Ele aponta para o povo de Deus. Ele aponta para aquelas pessoas que confiam, que têm esperança nessa sacrifício que foi Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E se acreditamos nessa confiança, nos gloriaremos, então, nela. Que é nossa responsabilidade agora, então, de ser esse lugar. Então, para a gente relembrar, esse é o chamado que Deus faz a Abraão. Então, ele diz o seguinte: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Gente, iniciando esse chamado dessa forma, ele está dizendo o seguinte: eu farei uma aliança contigo. Porque, novamente, a gente tem a ideia de que ele fez uma aliança com um povo em específico. Mas ele fez uma aliança com um homem, e com a família que esse homem iria constituir. Com a família que Deus planejava para esse homem. Então, ele diz: sai do meio dos seus parentes e vá para esse lugar. E eu vou te confiar algo. E aí ele diz: eu farei de você uma grande nação. Então, através de um homem, ele constitui uma nação. Através de um, vários. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Muitas vezes a gente esquece que a aliança de Deus, ela não é para aquele que Deus chama. Deus nos chama e nós seremos abençoados porque Ele nos chama. Mas a bênção que nós recebemos é para os outros. É para os de fora. É para que outras pessoas sejam abençoadas. Quando Deus chama Abraão, Ele fala: olha, eu realmente farei de você uma grande nação, eu te abençoarei e vou te tornar famoso, eu vou fazer seu nome ser grande. Mas essa bênção que você vai receber, ela não é para você. Ela não é para que você se glorie. Ela é para que você traga glória para mim, para o meu nome, para que você abençoe os outros através daquilo que eu vou fazer contigo. E aí ele continua: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, esse é o chamado inicial de Deus. Essa é a primeira comissão. Essa é a primeira missão que foi dada. Abraão, sai do meio da tua família e eu vou te transformar numa nação. E por meio dessa nação eu vou abençoar todos os povos da terra. A missão ainda não mudou. A gente vai ver que a missão de Deus é a mesma para nós hoje. Continua com a gente, Guima. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então, o povo aqui, ele está dando uma desculpa. Vocês têm um chamado, e esse chamado vem lá do pai Abraão. Esse chamado de que Deus habite no meio de vocês, ele é um chamado antigo, vocês conhecem ele. Mas vocês dizem: não, ainda não é a hora. E muitas vezes assim somos nós. Assim somos nós. Não, ainda não é a hora, talvez seja necessário que... Não, eu preciso envelhecer um pouco mais. Não, eu preciso primeiro comprar a minha casa. Não, eu preciso primeiro me formar. Eu preciso primeiro, e aquilo que era a prioridade eu deixo em segundo lugar. Então, é muito fácil para a gente encontrar desculpas, e desculpas legítimas. Esse povo, realmente, eles sofriam uma pressão política. Eles não tinham dinheiro. Mas aquilo que é prioridade é em tempo e em fora de tempo que deve ser realizado. Quando Paulo fala com Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, Timóteo sofria várias pressões. Timóteo era novo, mas não era momento dele olhar para si mesmo e olhar para as situações que estavam em volta e dizer: eu não sou capaz. Você não tem tempo disso. Nós não temos tempo de dar desculpas. Porque se aquilo que é prioridade de fato, como nós podemos dar desculpas para não fazer aquilo que deve ser feito primeiro? Mesmo que as desculpas sejam legítimas. Aquilo que é prioridade, ele não espera um momento. Quando Jesus andou por aqui, alguns quiseram segui-lo. Mas alguns diziam: Senhor, olha, um mestre da lei uma vez chegou e falou: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus vira para ele e fala: você quer me seguir? O Filho do Homem, ele não tem onde deitar a cabeça dele. E aí? Eu vou ser prioridade? Um outro homem chegou e falou: Senhor, eu quero te seguir, mas deixe que eu enterre meu pai primeiro.
E enterrar o pai não era o pai tinha acabado de morrer, ele precisava ir lá enterrar. Mas sim, deixa que meu pai envelheça e até que meu pai morra e depois eu vou te seguir. Pode ser? E aí Jesus fala, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Deixem que aqueles que não têm a missão, eles vivam essa vida dessa forma, como todos vivem. Esperando que algo aconteça, dando prioridade para uma coisa e para outra. Vocês não têm como fazer isso. Aqueles que foram chamados, eles têm uma prioridade. Aqueles que foram chamados por Jesus, eles não têm como dar desculpas. E aí Deus continua. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Imagine que você chamou um homem para construir uma casa num lote que você tem. Você comprou um lote e tal, chamou um cara para construir a casa e você deu um dinheiro para ele. Eu te dou aqui esse dinheiro, constrói aí a casa para mim, eu volto daqui a um mês para ver como é que está essa construção. Quando você volta lá, você vê que ele comprou alguns materiais, a base parece que foi fundada, mas está tudo uma bagunça, não parece que está construindo, e você vê no canto uma casinha ali que parece que está sendo construída. E aí você pergunta, e aí, como é que está a obra? O que aconteceu? Aí ele falou, não, olha, primeiro, acabou o dinheiro. Tá? Acabou o dinheiro, aquele que você me enviou. O que você fez com o dinheiro? Não, então, está aqui o dinheiro. Eu comprei os materiais, eu firmei essa base, mas o que acontece? Eu não tinha observado que essa obra ia precisar tanto da minha dedicação assim, então eu vou precisar morar aqui, nesse lote, enquanto eu construo essa casa. Tá? Então, primeiro, eu vou precisar de mais dinheiro e eu vou ter que construir uma casinha ali, no cantinho, para eu poder morar aqui enquanto eu construo essa casa. E aí você fala, não, tá bom, tudo bem, entendi. Você não calculou bem essa obra que você tinha para fazer. Tá? Então, toma aqui mais dinheiro, daqui a um mês eu volto. Quando você volta, daqui a um mês tem uma casinha construída num canto, mas a sua obra, nada. E aí você pergunta, e aí, cara, o que aconteceu? Não, então, estou construindo, tá vendo aqui? Construí a casinha ali, porque eu preciso morar aqui. Eu te falei que eu precisava morar. Eu vou ficar como? Preciso morar. Eu precisei construir a casinha ali, mas sua obra vai acontecer, relaxa, tá bom? Agora eu vou precisar de mais dinheiro, porque aquele dinheiro ali não vai ser suficiente. E aí você fala, cara, tá bom, tá, toma aqui, mais dinheiro. Mas eu vou voltar daqui a um mês. Eu quero minha casa, eu quero ver alguma coisa sendo construída. E aí você volta daqui a um mês, quando você volta, tem uma piscina. Como é que você fica nessa situação? Como é que você fica? Né? Você deu dinheiro para que um cara construísse uma obra para você, você capacita ele, mas ele não calculou a obra direito. Ele pensou, isso aqui vai ser de boa. E aí ele percebe no meio do caminho que ele vai precisar de mais material, ele percebe no meio do caminho que ele vai precisar morar naquele lugar, e ele percebe no meio do caminho que ele não quer tanto assim construir a sua casa, porque esse lote está muito bom dele morar, ele construiu uma casinha para ele fez uma piscina. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Deus tirou eles do exílio, trouxe eles de volta para Jerusalém para que vocês reconstruam o templo. E aí, o que o povo estava fazendo? Não, teve umas pressões externas aí, eu não calculei direito e, bom, eu preciso construir, eu preciso viver, não é verdade? Eu preciso de um lugar para eu morar, eu preciso ir, aliás, eu preciso viver bem, né, gente? Pô, vou viver mal. Então, essa era a desculpa do povo para Deus. E aí Deus fala, por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto a minha casa continua em ruínas? E é engraçado a gente olhar essa metáfora, né? Porque ela é muito semelhante ao que a gente faz. Porque a gente continua construindo a nossa vida, a gente continua estudando para passar num bom concurso, e nos dedicando no trabalho para que recebamos promoções, buscando estabilidade na nossa vida, enquanto a missão do Senhor ela continua abandonada. A gente continua dando prioridade para outras coisas, que não a obra que Deus tem para a gente. E é por isso que Jesus ele deixa bem claro que não dá para servir dois senhores. A gente não consegue.
servir dois senhores. E aí o ponto é, mas eu vou viver mal enquanto como que eu vou fazer a obra se eu não estou vivendo bem? Você vai viver mal. Você não vai viver bem. O chamado de Deus eu não tenho onde recostar a minha cabeça. É isso mesmo. Mas eu vou perder contato com os meus amigos, não vou conseguir ir nos lugares que eu quero, não vou conseguir ter os sonhos realizar os sonhos que eu tinha para mim, para minha vida. É isso mesmo. Você não vai realizar os seus sonhos. Porque você tem uma missão, você foi chamado para fazer uma obra. Era isso que o povo de Israel não estava entendendo, e é isso que a gente não entende hoje. Que a gente tem uma missão, a gente tem uma prioridade. A missão que Deus tem para a gente, ela vai custar muito. Ela vai custar muito. Mas Mateus, a salvação é de graça. Sim, a salvação é de graça. Mas a vida com Deus, o discipulado, vai nos custar tudo. Tudo que nós temos. Então, a gente consegue fazer uma régua e medir se nós estamos dentro dessa missão pelo nível de sofrimento que nós passamos. Será que, olhando para a nossa vida hoje, eu consigo enxergar que eu estou dentro dessa missão? O quanto eu tenho me dedicado para a obra e o quanto eu tenho me dedicado para a minha própria obra? Será que eu tenho vivido numa casa luxuosa enquanto a obra de Deus ela está incompleta? Enquanto a obra de Deus está parada? Enquanto existem pessoas lá fora que sofrem e morrem todos os dias sem conhecer a Cristo? É urgente, não é algo que dá para esperar. Não dá para esperar. As pessoas, elas estão lá. E nós estamos aqui. Até quando nós viveremos para nós mesmos? Passa para a gente, Guima. Então, é por isso que Jesus é bem claro. E ele diz, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E aqui, às vezes, a gente usa isso de maneira incorreta. Você está fazendo isso aí, mas daqui a pouco pode acontecer alguma coisa e alguém roubar isso. Mas não é essa a mensagem de fato. A mensagem de fato é que você vai morrer. Você vai morrer. E quando você morrer, o que você tem é de outra pessoa. Você nem sabe o que vai acontecer com isso. E tudo que você juntou aqui, para quem? É para o meu filho. Seu filho também vai morrer. O seu neto também vai morrer. Agora, é a vida eterna? Ela é eterna. Ela não vai acabar. E o que você fez para aquilo que é eterno? Tem uma frase de um pastor que diz o seguinte, que tudo que não for eterno é eternamente inútil. Porque se nós não construímos a casa do Senhor, se nós não nos engajamos com essa missão, tudo que fazemos é em vão. Nós juntamos tesouros para quem? E tem um trecho da Bíblia que diz, louco, hoje te pedirão a tua alma. Hoje você vai morrer. E o que você tem preparado? Para quem que vai ser? Será que você entrou como Moisés, como os reis, como Salomão, como Davi? Como esses homens de Deus, você entrou no plano de Deus e você contribuiu um pouco para que essa obra fosse para frente? Ou será que você é como o povo de Israel, que construiu uma obra luxuosa, uma casa linda, com piscina maravilhosa, e o plano de Deus ficou para trás? Onde está seu tesouro? Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Aquilo que a gente dá valor é onde o nosso coração está. Aquilo que a gente enxerga como importante é ali que está o nosso coração. E como que eu sei onde está meu tesouro? É só você olhar para o seu tempo. O que você dedica mais seu tempo? Você dedica mais seu tempo para o seu trabalho? Você dedica mais seu tempo para a sua família? Ou você tem dedicado o seu tempo para fazer a obra do Senhor? Mas Mateus, o meu trabalho, ele é
Ele é a obra que o Senhor tem para mim, sim, de fato. Mas e o que então que você tem feito com o fruto do seu trabalho? Sabe, a gente consegue perceber se estamos alinhados com o Evangelho quando nós começamos a sofrer pelo Evangelho, quando nós começamos a ficar mais pobres por causa do Evangelho, quando nós começamos a ficar menos saudáveis por causa do Evangelho, porque eu tenho me desdobrado em tantos, para atender a tantos, para servir a tantos, que eu não tenho tempo para cuidar de mim. É isso que o Evangelho chama a gente. Olha, eu tenho gastado tanto para ajudar pessoas que eu estou ficando sem ter o que comer. Sabe, Isaías diz que o verdadeiro jejum, ele não é quando eu deixo de comer apenas, mas é quando eu dou o que eu tenho para o outro comer e eu passo fome, porque aquilo que eu dei era o que eu ia comer. Então, onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? O que a gente valoriza de fato? Será que a gente está engajado de fato com essa missão? E aí, Jesus diz ainda: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? E aqui a gente tem essa tradução, que ela vai trazer como bons, né, e maus. Mas o termo ali usado no grego, ele também pode ser traduzido como bom, pode ser traduzido como doações, né? Então, se seus olhos eles são doações, se seus olhos são voltados para os outros, tá? Se seus olhos eles estão dispostos a entregar aquilo que você tem para o outro, então todo o seu corpo se enche de luz. Mas quando seus olhos são maus, e ali o termo pode ser traduzido como mesquinhos, se seus olhos são mesquinhos, se você quer reter, então o seu corpo se enche de escuridão. Até porque o contexto todo, Jesus, ele está falando sobre aquilo que a gente constrói aqui. E será que o que a gente constrói é para o outro, ou o que a gente constrói é para a gente? Será que aquilo que a gente tem tanto se dedicado aqui é para que eu viva uma vida mais confortável e estável? Ou será que eu tenho feito e trabalhado e me engajado na obra que Deus quer, que é a obra do outro, é para o outro? Então, se eu faço isso, se eu construo algo para mim, que escuridão que eu construo. E se eu me escondo atrás de desculpas e dizendo, não, olha, eu tenho feito a minha obrigação, eu tenho feito a minha obrigação. Se você faz aquilo que parece ser luz, mas, na verdade, é escuridão, que profunda é essa escuridão? É muito maior ainda. Porque aqueles que reconhecem que estão vivendo segundo os padrões desse mundo, que estão, não, eu vivo para ter uma vida boa, eu vivo aqui é para ser feliz, eu vivo aqui é para construir um grande império para mim e para os meus filhos, é para isso que eu vivo. Eu vivo para que eu esteja bem, para todos que vierem depois de mim estejam bem. Eu não estou me importando muito com aquilo que vai acontecer com as pessoas ao meu redor. Essa pessoa, tudo bem, ela está na escuridão, tudo bem. Mas se eu vivo para o outro, então eu estou na luz. Agora, se eu finjo que vivo para o outro, se eu finjo que vivo para a luz, mas, de fato, aquilo que eu tenho feito é para me justificar, para que eu me encontre diante de Deus sem culpa, então é uma escuridão muito maior. É uma escuridão muito maior, você está enganado. Você acha que está vivendo para uma coisa, você não está vivendo para ela. É uma escuridão muito maior. E aí, Jesus conclui dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus ele coloca essa oposição tão clara, e isso aparece tantas vezes no Evangelho, e eu acho que a gente tem menosprezado essa mensagem. A gente precisa prestar atenção nisso. Jesus nos alerta diversas vezes do quanto o dinheiro faz oposição entre a obra que ele tem. Quando Jesus fala com aquele jovem, e ele diz, olha, doa tudo que você tem e dá para os pobres, e o jovem não consegue, as pessoas que estão ao redor,
Elas falam assim, cara, se esse aí não consegue, quem consegue? Porque, na visão dos judeus, quem tem dinheiro está abençoado. Deus abençoou. Porque as profecias diziam isso. Que se a pessoa ia plantar, e ela ia colher. Ia colher 10, 50, 100. Era o que as profecias diziam. Então, aqueles que prosperavam é porque Deus estava com eles. Mas Jesus mostra outra coisa para a gente. Ele mostra para a gente que aqueles que se dedicaram ao dinheiro, eles estão servindo um outro Senhor. E quando eles se dedicaram a isso, eles desprezaram completamente esse outro. Eles desprezaram Deus. Então, ele diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, no furinho, do que um rico entrar no reino dos céus. E durante a história da igreja, várias pessoas tentaram reinterpretar esse texto e dizer, não, olha, é porque o fundo da agulha ele era uma passagem lá no muro de Jerusalém, e que aí o camelo tinha que se abaixar. Então, é difícil, mas dá. E não existe nenhuma comprovação histórica de que existiu, em algum momento, uma passagem no muro de Jerusalém onde podia passar o camelo. E aí, porque, na verdade, o camelo é um nome que se dava para um nó bem grosso e tal, que se usava para costura. E, também não tem nenhuma comprovação histórica. Mas sabe o que é isso? Era a igreja, no decorrer da história, tentando dizer que não dá, gente, calma, isso é difícil, mas dá. E quando Jesus fala, ele diz, é impossível. É impossível. Mas o fato é que é impossível para todo mundo. É impossível para todo mundo. É impossível para o pobre, como é impossível para o rico. Tanto que logo depois, no capítulo seguinte, Deus conhece um homem. E ele conhece Zaqueu. E Zaqueu era um homem rico. Mas Zaqueu, ele se encontra com uma mensagem. E essa mensagem muda a vida dele. E ele fala, eu vou doar metade do que eu tenho. E eu vou devolver a todos aqueles que eu tomei. Zaqueu é Jesus dizendo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Agora é possível para Deus. Zaqueu não ia conseguir sozinho. Enquanto ele continuasse naquela luta de ganhar dinheiro e de explorar o outro, ele não ia conseguir nada. Agora, quando ele encontra com Jesus, Jesus mostra para ele, você tem uma opção agora. Ou você serve esse Senhor, ou você serve a este outro. Deus deixa bem claro para a gente. Ele deixa em Ageu, olha, vocês não podem viver em casas luxuosas enquanto a minha casa está em pedaços. Vocês não podem dizer que se engajam com a minha missão enquanto vocês vivem a vida inteira de vocês para uma outra. Vocês não podem servir aos dois senhores. E aí, Deus continua. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e novamente ele traz a autoridade. Assim diz aquele que tem autoridade. Ouçam. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. O que está acontecendo aqui é que parece que existe uma contradição naquilo que se faz e naquilo que acontece. Então, eles estão tentando viver para esse Senhor. Eles plantam muito, mas colhem pouco. Eles comem, mas eles não se saciam. Eles vivem para um Senhor, e esse Senhor parece que não os recompensa. Porque essa é a consequência da gente viver dividido, da gente viver para dois senhores. Porque enquanto a gente achar que dá para servir a lógica desse mundo, a lógica do ganho, a lógica do fazer para mim, de me elevar, de fazer meu nome grande, de que eu alcance estabilidade, segurança, e tentar viver ao mesmo tempo a vida do Evangelho, que é uma vida de negar a si mesmo, enquanto eu tento viver essas duas coisas, o que acontece é que eu vivo uma contradição. Eu nem lucro e eu nem tenho as benesses da aliança. Porque Deus tem promessas para nós também. Jesus fala, olha, se você andar comigo, o fardo é leve.
E porque muitas vezes na nossa vida cristã a gente olha e fala, cara, não está leve, não. Não está leve. Não está leve porque eu estou passando fome, enquanto o meu amigo, que nunca se dedicou a Deus, ele está lá vivendo bem. Enquanto eu não consigo comprar uma coisa que eu quero e todos os outros ímpios conseguem. Mas por que será que eles conseguem? Porque eles vivem para um outro Senhor. Agora, por que o meu fardo é pesado? Você não disse que ia ser leve? Sim, o fardo é leve, porque aquele que tem seus olhos fixados em Cristo, o sofrer para ele é bom, é lucro. Paulo, em Filipenses, ele diz que ele olhou para todas as coisas que ele tinha, o status que ele tinha, ele olhou para a espiritualidade que ele tinha, para as posses que ele tinha, e ele considerou aquilo como nada. Ele considerou aquilo como esterco, comparado a Cristo. Porque se temos Cristo, nós temos tudo o que precisamos. Mas se de fato estamos divididos, sempre vai ser pesado. Sempre vai. Porque a lógica do Evangelho não é a lógica desse mundo. Enquanto nós tentarmos viver divididos, não, eu quero aquilo que esse mundo quer, eu quero estabilidade, eu quero segurança, mas o Evangelho te chamou para outra coisa, a gente vai viver num fardo pesadíssimo. A gente vai viver dividido. E vai parecer que os nossos salários desaparecem, como se a gente colocasse num bolso furado. Vai parecer isso, porque eu estou tentando buscar uma coisa, e Deus quer que eu busque outra. Deus tem uma outra prioridade para as nossas vidas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Será que vocês não enxergam que vocês estão sofrendo porque estão divididos? Será que vocês não enxergam que vocês olham para as coisas que estão acontecendo com o povo, para a dificuldade financeira, a dificuldade política, e vocês olham tudo isso e dizem, não é tempo, eu não consigo reconstruir? Será que vocês não enxergam isso? Não enxergam que é porque vocês saíram da aliança? Porque todas as coisas que estavam acontecendo com o povo de Israel, elas eram resultado daquele povo que não estava mais na aliança, que se perdeu na sua missão, que foi para um lugar distante daquele que Deus tinha chamado. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Esse subam as colinas e tragam madeira é porque a madeira que não era da colina, ela não era apropriada para a construção do templo. A madeira apropriada, era necessário que você subisse a colina e pegasse a madeira lá. E é engraçado como esse subir a colina e pegar madeira, de novo isso, né? O povo sobe um monte e desce com uma tábua, com as leis. E no Evangelho, eles sobem num monte e lá Deus dá a construção apropriada para eles. No Sermão do Monte, ele dá uma nova lei, né? Então, quando que a gente vai voltar e subir nessa colina e olhar para o Evangelho de fato e falar, isso é tudo que eu preciso? Subamos, então, as colinas. É necessário fazer esse caminho. Se estamos longe e afastados da trilha que Deus desejava para nós, subamos, então, a colina. Vamos atrás da madeira apropriada. Vamos atrás daquilo que Deus tem para nós, os sonhos que Ele tem. Você quer ter sonhos realizados? Sonhe aquilo que Deus sonha para você. Você quer que a sua vida ela seja uma vida de felicidade, de leveza? E busque aquilo que Deus quer para você e não aquilo que você deseja para si mesmo. Agora, um aviso. E Jesus deu esse aviso o tempo todo. Muitas vezes aquilo que Deus quer para você, você não iria desejar de maneira nenhuma. Você nunca iria desejar isso. Mas é aquilo que Deus quer para você. É aquilo que Deus deseja para a sua vida. O povo esperava colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho
e a terra não produz colheitas. Aqui, ele está falando de promessas que foram feitas na aliança. As promessas da aliança é que eles iriam plantar e as colheitas seriam fartas, e que elas iriam se multiplicar quando eles as trouxessem para casa. Mas o que aconteceu foi o oposto. O que aconteceu foi que eles plantaram, colheram pouco, e quando chegou em casa, desapareceu como um sopro. Quando a gente está fora do plano de Deus, nada se multiplica de fato. Não, mas olha, os ímpios se multiplicam. E que riqueza esses ímpios têm, né? É essa riqueza que a gente quer para a gente? Uma riqueza que não é eterna? Uma riqueza que desaparece? Porque se é isso que a gente quer, de fato, então a gente já está servindo a outro Senhor. Será que é essa vida que eu quero? Essa vida que eu quero, uma vida estável, uma vida tranquila? Se é isso que eu quero, tudo bem, tudo bem. A porta é estreita mesmo. A porta é estreita. Caminho apertado. De fato, quando a gente tenta viver uma vida longe da aliança e fingindo que está vivendo uma vida na aliança, tudo vai desaparecer. E as promessas, o fardo leve, a paz que Jesus promete para a gente, sabe? Todas essas promessas que a vida cristã tem para a gente, elas desaparecem, elas não vão acontecer, porque você não está, de fato, vivendo o Evangelho. Estamos divididos entre dois senhores. E se estamos divididos, a gente não consegue agradar nenhum dos dois. Na verdade, a gente vai desprezar um. A gente despreza Deus quando a gente vive dividido. E é por causa disso que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. O que acontece é que Deus se volta contra nós. Deus se voltou contra Israel. Se voltou contra o povo. E ele reteu a colheita deles. E ele fez com que os céus eles retivessem o orvalho e que a terra não produzisse colheitas. Foi Deus que fez com que o povo não tivesse prosperidade. Para quem sabe, através desse sofrimento, ele trouxesse o povo de volta. Porque a pior coisa que Deus pode fazer para a gente é dar aquilo que a gente deseja. Quando nós sofremos, é uma oportunidade que nós temos de nos voltarmos para Deus. Deus sabe disso. Ele usa isso sempre. O sofrimento que nós temos, porque não alcançamos aquilo que desejamos aqui na terra, é uma oportunidade que Deus nos dá de nos voltarmos para Ele. Entendermos, foi Deus que não permitiu que isso acontecesse. Porque Ele tem algo que é melhor do que riquezas dessa terra. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas. Uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações. Que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharem para conseguir. Deus aqui está falando, olha, vai piorar. Se você continuar nesse caminho, vai piorar. Eu já enviei uma seca. E eu vou destruir tudo que vocês construírem. Enquanto vocês não entenderem que vocês estão fora da missão. Que vocês estão fora daquilo que eu indiquei para vocês. É isso que vai acontecer. E é isso que acontece com a gente. Deus manda sofrimento para os crentes, e muitas vezes os crentes não entendem que o sofrimento que Ele está mandando é para que ele se volte. Para que ele entenda que, olha, não dá, eu não consigo servir dois senhores. Eu tenho que me engajar de fato com esse evangelho. E aí Jesus nos diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe, se a gente buscasse a justiça e o reino de Deus, se o povo tivesse de fato reconstruído o templo, tudo seria diferente. Tudo seria diferente, todas essas coisas seriam acrescentadas. Agora, esse texto, todas essas coisas, muitas vezes a gente não se contenta com todas essas coisas que Deus tem para a gente. Porque antes dele falar todas essas coisas, ele diz o que são todas essas coisas. Às vezes o pessoal acha que todas essas coisas são, não, vou buscar o reino de Deus e eu vou ganhar viagem para Miami. Eu vou buscar o reino de Deus e eu vou ganhar mansão. Eu vou buscar o reino de Deus e eu vou ganhar o cargo de CEO numa empresa grande. E todas essas coisas não significam isso. A gente vai ver daqui a pouquinho o que são todas essas coisas.
Mas o que Deus nos pede, o que Jesus nos chama é, portanto, não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem se na hora que você for sair para a missão, você vai gastar mais do que você tem. Não se preocupe se você for se endividar. Não se preocupe se você for fazer toda essa obra e essa obra for te custar caro demais. E você olhar para o amanhã e falar, não tenho esperança. Porque se essa obra é uma obra que Deus mandou você fazer, faça. Não se preocupe se eu não vou ter a promoção. Se eu vou ter que trabalhar menos, e trabalhando menos eu ganho menos, mas eu tenho que trabalhar menos para me dedicar mais à obra. Porque se eu vou precisar desagradar pessoas, eu vou precisar perder para ganhar. Essa é a lógica do Evangelho. Eu vou precisar perder para entrar na missão. E aí, a gente entra. O que é, então? Qual é a promessa que Deus tem para a gente? Qual é todas essas coisas que vão ser acrescentadas quando eu me dedicar? E aí ele diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto o que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto o que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Então, olha aqui, ele diz o seguinte, olha, uma das coisas que você pode ter certeza é, você não vai passar fome, tá? Porque sua vida é muito importante. Então, você não vai passar fome, calma. Agora, talvez você não consiga fazer aquele lanche lá no Outback. Tá? Talvez você não consiga ir no Mac. Tá? Mas morrer você não vai. Tá? E além do mais, né? Não é a vida mais importante do que a comida? Então, se você passar um pouquinho de fome, não tem problema. Né? E não é mais importante seu corpo do que a sua roupa? Essas são todas essas coisas. Ele diz, olha, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Mas você não está você não está alheio ao sofrimento. O sofrimento pode te alcançar, ainda. Você pode passar fome, você pode perder as roupas, mas eu estou contigo. E ele continua, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essas são todas essas coisas. Ser alimentado por Deus, estar como uma ave, sujeita a Deus e descansando naquilo que Deus tem para a gente. É isso que Deus tem para nos oferecer. Então, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. É isso que Deus tem para a gente. O que Deus tem para a gente é a presença dEle. Como a natureza o adora, nós o adoraremos. Os lírios do campo que se vestem belamente é o que Deus tem para a gente. O passarinho que não planta, não colhe, mas confia que se alimentará. Essa é a fé que a gente precisa. E essa é a fé que Deus promete para a gente. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Não se preocupe. O que Deus promete é descanso. Você vai viver com paz no coração, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à fome. Você vai viver em paz. Mas o sofrimento vai vir, mas você vai estar em paz. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Lá fora, o mundo, eles vivem atrás dessas coisas. Eles que se matam e morrem por conta dessas coisas. Eles que se dedicam a vida inteira por essas coisas. Vocês não. O Pai sabe que vocês precisam disso. E a dedicação de vocês é para outra coisa. É para uma missão que vocês têm. Você não deve viver como os pagãos vivem. Viver como os inimigos da cruz vivem. Porque Paulo diz em Filipenses o seguinte:
Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está falando sobre o sofrimento que ele passou e ele fala sobre como ele aprendeu a ser contente com o muito, com o pouco, com a fome e com a fartura. Ele aprendeu a viver contente em todas as situações. Ele aprendeu a ter essa paz do passarinho. Ele aprendeu a ter a veste dos lírios do campo. Ele aprendeu. E ele diz o seguinte, que é para você seguir esse exemplo dele, como ele segue o de Cristo. E qual é o exemplo que ele apresenta? Ele apresenta justamente essa vida que não está preocupada com as coisas daqui. Mas ele diz o seguinte: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo alerta os filipenses de que existem alguns entre eles, entre a igreja ali, que estão vendo como inimigos. E muitas vezes a gente pensa que um inimigo da cruz de Cristo, ele é uma pessoa que, não, ele é um satanista, adora o Satanás, ele é de outra religião, não, ele faz isso, comete tal pecado, ele mata, ele rouba, ele faz e acontece. Mas o que Paulo diz para a gente que é um inimigo da cruz de Cristo é outra coisa. Passa para a gente, Guilherme. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Paulo está deixando bem claro. Aqueles que vivem a vida voltada para as coisas terrenas, eles são inimigos da cruz. Aqueles que vivem para o seu estômago, para a sua satisfação, para aquilo que lhes traz prazer apenas, esses são os inimigos da cruz de Cristo. E dentro do corpo, dentro da igreja, existem muitos que estão assim. E é isso que Paulo está alertando. Olha, tem muitos entre vocês que, apesar de terem ouvido do exemplo que eu lhes dei, ainda assim vivem como inimigos dessa cruz, porque eles estão voltados para o seu próprio prazer, eles estão voltados para as coisas terrenas, enquanto a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança e esta é apenas. E aí, a profecia, ela chega aos ouvidos de Zorobabel, o filho de Salatiel, né, o herdeiro da aliança davídica, e ao sumo sacerdote, filho de Jeozadak. E todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu ao Senhor. Temeu ao Senhor. Foi o primeiro passo. Eles temeram aquilo que Deus falou. E, às vezes, a gente vive muito sem temor a Deus. Achando que essa vida dividida que a gente vive não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas a gente precisa temer a Deus para a gente entender o caminho que Ele tem para a gente. E, quando a gente obedece, acontece algo. Então, Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. Depois do povo ter obedecido, chega uma outra mensagem de Deus, uma resposta de Deus à obediência daquele povo. E Deus diz o seguinte: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todo o remanescente do povo. O Senhor deu ânimo para eles. O Senhor deu força para eles. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dário. Então, prestem atenção nesse versículo. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu a mensagem ao povo. Depois de obedecer, ele diz: estou com vocês, diz o Senhor. Essa é a nossa esperança e é essa a promessa que nós temos. Mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das circunstâncias adversas, se nós estamos no caminho, se nós estamos aliados à missão, Ele está conosco. E é isso que Jesus disse para a gente também.
nesse texto que é chamado a Grande Comissão, Jesus ele nos chama para uma missão, ele nos chama para uma obra. E ele diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É o Senhor dos Exércitos. De novo. Foi-me dada toda a autoridade. Ele começa como ele já começou diversas profecias. Quando Deus já falou para o povo diversas vezes: eu tenho autoridade sobre os céus e a terra. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Como o Senhor dos Exércitos, eu digo o seguinte para vocês: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Ele nos chama para uma missão. E é a mesma missão de antes. Eu quero, através de vocês, que todos os povos conheçam a minha glória. Eu quero que, através de vocês, pessoas sejam batizadas. Eu quero que, através de vocês, pessoas sejam ensinadas a obedecer. Através de vocês, eu vou ter a minha glória. John Piper ele tem uma frase que ele diz o seguinte: nós não pregamos o evangelho para que pessoas se convertam. Nós pregamos o evangelho para que a glória de Deus se multiplique. Se converter pessoas não é nosso papel. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas a gente faz o que a gente faz para que a glória de Deus se multiplique. Deus encontra glória quando a gente se alia à nossa missão. E vai ser difícil. E a gente vai perder. Mas a promessa que Ele nos dá é a mesma do Velho Testamento até o Novo Testamento e até os dias de hoje. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus precisou morrer para que Ele estivesse conosco até os fins dos tempos. Jesus precisou se sacrificar para estar conosco, para que o véu seja rasgado e para que Ele esteja conosco todos os dias. Ele precisou ir aos céus e trazer um outro Consolador para que Ele estivesse conosco todos os dias. Essa é a promessa de Deus para nós, é a presença dEle. A missão é árdua e é difícil, e vocês não vão querer cumpri-la, mas eu vou lhes dar ânimo. Eu estarei com vocês todos os dias. Agora, se isso é verdadeiro, o contrário também. Quando nos afastamos da missão, nos afastamos de Deus. E Ele não está conosco quando estamos longe da nossa missão. Quando nos desviamos. Quando nós esquecemos que o nosso trabalho é construir a casa do Senhor. É chamar pessoas de todos os povos para adorá-lo. Então Deus não habita no meio de nós. É necessário que nós estejamos engajados nessa missão para que Ele esteja conosco todos os dias. Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Pai nosso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho. E é através do Seu Filho que nós podemos ter acesso a Ti. É através de Jesus que podemos conversar contigo, é através de Jesus que podemos ter a Sua presença constante em nossos corações. Pai, nos perdoa. Nos perdoa porque os nossos olhos, eles se voltam para as coisas dessa terra. Os nossos olhos se voltam para as riquezas, os nossos olhos se voltam para a segurança e para a estabilidade. E nós esquecemos quem Tu é. Pai, nos perdoa por vivermos divididos, Senhor. Nos aproxima, Pai. Pai, permita que a Sua palavra fale novamente conosco e nos chame de volta para a obra que o Senhor tem para a gente. Nos chame de volta para a missão que o Senhor tem para nós. Pai, nos perdoa por vivermos para nosso próprio estômago, por nos colocarmos nesse mundo como inimigos da cruz de Cristo, como aqueles que vivem para esse mundo, por vivermos apenas para os nossos prazeres. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por isso, Senhor. E permita mais uma vez que nos acheguemos a Ti. Permita mais uma vez, Senhor, que nós tenhamos ânimo em Ti e que a Sua presença habite em nosso meio, Pai. E nos ajuda, Senhor, nos ajuda a espalhar a Tua glória. Nos ajuda a multiplicar aquilo que o Senhor nos dá, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor,
a cumprir a tua missão e o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém.